Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre halitose e distúrbios gastrointestinais que provocam a halitose, que é um fenômeno bem desagradável. Então, a halitose nada mais é do que um mau hálito. Esse mau hálito que já tem afligido a humanidade desde as gerações dos nossos ancestrais. Então, a gente sabe que na história antiga há sempre referência para o fato de muita gente apresentar esse terrível hálito. E na literatura de então, em comédias e tragédias, essa aflição é sempre mencionada. Então, a halitose é conhecida como hálito fético, o chamado mau hálito. Então, a palavra halitose, ela se origina do latim. Hálito significa ar, expirado, e ose, alteração. Então, esse odor expirado pelos pulmões e pela boca e narinas. Então, é uma condição anormal do hálito. Porque o hálito, ele não tem esse odor desagradável. Então, é uma condição anormal, que é desagradável tanto para o paciente, não é? Para o nosso paciente, como também para as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com essa pessoa. Então, é uma condição multifatorial, ocasionado pela decomposição de matérias orgânicas, ou seja, de micro-organismos. Na maioria dos casos, o mau hálito provém da cavidade bucal ou da cavidade oral. Isto por falta de uma higienização, por falta de uma escovação adequada, e o paciente até diz: doutor, eu escovo bem meus dentes, mas ele pensa que ele escova. Então a gente, como profissional da área da saúde, da odontologia, a gente tem por obrigação de ensinar o nosso paciente a escovação. Então, a halitose é importante para o diagnóstico de algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes mellitus, a uremia, doenças do fígado, né, as doenças hepáticas, que são detectadas no hálito. Então, um dos pioneiros na pesquisa da halitose foi Howe, que descreveu esse sintoma lá no ano de 1874. Então, há muito tempo atrás. E desde então passou a ser considerada uma entidade clínica. O teste da halitose, ele é denominado de teste organoléptico e é de utilidade limitada. Por quê? Porque vai depender da capacidade olfatória de quem está examinando esse paciente. Como é que o dentista faz? Ele solicita ao paciente para que esse paciente vá até o consultório. Quando perceber que o seu hálito está pior, então o paciente ele é orientado a não fazer enxaguamentos bucais com Listerine, com Cepacol, né, com esses enxaguantes mais comuns. Dentifrícios, por pelo menos 2 horas antes do teste. Ele almoça, faz um bochecho e não faz escovação nenhuma e nem usa enxaguantes bucais. O teste organoléptico consiste em pedir ao paciente para respirar profundamente pelas narinas e depois expirar este ar pela boca. Enquanto então o avaliador
ele vai avaliar esse ar inspirado. Então, o avaliador vai se colocar uma distância de uns 20 centímetros do paciente e considera desagradável ou não em escala que varia de 0 a 510. Também o profissional ele pode ter certos aparelhos que vão medir a litose do paciente, que são os chamados alímetros. Também pode ser realizada esta autoavaliação e pedir ao paciente para passar a língua no próprio punho e sentir o odor, e em seguida reflete a contribuição da saliva na produção do mau hálito. Como esse teste organoléptico é uma medida subjetiva, o examinador faz um teste mais objetivo, como já disse anteriormente, usando certos aparelhos, como por exemplo, nós temos aqui esse aparelho que é o alímetro. Então ele tem aqui uma escala neste visor e por aqui ele vai medir a quantidade, deste ar, desta halitose aqui, neste alímetro. Então, esse teste do alímetro, ou também denominado de teste de Banal, é para confirmar os resultados. Então, o desenvolvimento de tecnologia capaz de mensurar os odorivitores do hálito representou um considerável avanço no diagnóstico da halitose e na avaliação da eficácia dos tratamentos efetuados. Então, existem esses aparelhos utilizados em consultórios de especialistas e também o paciente pode utilizar esses alímetros portáteis também. Causas da halitose. Então, na cavidade oral, as doenças da cavidade oral que pode causar o mau hálito ou halitose são várias. Então, nós temos as cáries dentais. Então, as cáries ocasionadas pela decomposição do esmalte do dente, isto vai dar um odor fétrico, quando atinge ali a nível de dentina. Doenças que acometem o periodonto. Então, o que vem a ser o periodonto? Então, o periodonto nada mais é do que os tecidos que envolvem os dentes, então, que suportam o dente no interior do seu alvéolo. Então, nós temos um periodonto, que é o periodonto de proteção, que é a gengiva, e nós temos o de inserção, que são os ligamentos periodontais, as fibras, o cemento e o osso alveolar. Então, isto significa periodonto. Então, são os elementos que sustentam o dente no interior do seu respectivo alvéolo. Então, nós vemos aqui esta figura, onde nós temos um paciente com uma má higiene bucal muito avançada. Então, ele tem aqui uma periodontite gravíssima. Essa periodontite pode ser até a chamada guna, gengivite úlcero necrosante aguda, que dá um odor fétrico. A gengiva é sangrante, tem um aspecto brilhante e tem aqui uma grande retração gengival, acometendo então já a perda do osso que fica em volta do dente. E o dente vai perdendo a sua estabilidade. Vejam aqui que tem bastante tártaro, placas bacterianas, seria uma doença que aumenta então o chamado periodonto. E isso faz com que o paciente possa até perder o dente. A saburra lingual, que seria essa região esbranquiçada aqui na língua,
processos endodônticos, ferida cirúrgica. Então, quando se vai fazer uma extração de um dente, é feita a sutura e nessa sutura poderá haver depósitos de alimentos e aquela região pode ficar putrefada e dar um gosto ruim na boca do paciente e, ao mesmo tempo, um odor fético. Impacção de alimentos nos espaços interproximais. Então, a gente sempre fala para o nosso paciente usar o fio dental para remover, então, esses alimentos que ficam impactados nos espaços interproximais. E isso ocasiona um problema de halitose. Próteses porosas que não foram bem polidas, então acumula placa bacteriana, ou mal adaptadas. Vejo aqui, uma prótese mal adaptada, né? Então ocasiona uma retração gengival, problemas no periodonto. Restaurações mal adaptadas, cistos com fístula, pus drenando para a cavidade bucal, ulcerações e necrose. Então, tudo isso vai fazer com que o indivíduo tenha, então, um hálito bem fético. E o profissional, o dentista, tem que orientar esse paciente para que ele tenha uma saúde bucal melhor. Doenças gastrointestinais. Então, nós temos aqui doenças do esôfago. Então, está aqui o esôfago. Então, o esôfago é aquele tubo que conduz o alimento da faringe até o estômago. As doenças do esôfago, que são os refluxos gastroesofágico, essas doenças gastrointestinais relacionadas com a halitose são a doença do refluxo gastroesofágico, hérnia hiatal. Então, nós temos aqui o músculo diafragma, ele tem aqui um orifício chamado hiato diafragmático, por onde passa aqui vasos e passa também aqui o esôfago. Então, o esôfago passa por esse orifício e depois ele vem aqui para o estômago. Tem uma válvula chamada cárdia que comunica o esôfago com o estômago. Então, o alimento ele vem pelo esôfago, o cárdia se abre e o alimento cai aqui dentro do estômago para ocorrer a digestão dos alimentos. Quando esse orifício ele é mais estreito, então provoca a chamada hérnia hiatal, esse estrangulamento, formando então esta hérnia de hiato. Olha aqui o esôfago, formando então esta hérnia. E isso vai provocar então esses refluxos gastroesofágicos. Essa hérnia hiatal, na qual o estômago, parcial ou totalmente, ele migra para a região torácica. Então ele sobe, indo para o tórax, porque esse músculo aqui, o diafragma, ele separa o tórax da região abdominal. E o estômago, o que acontece? Ele migra aqui para a região torácica. E isto vai promover um odor azedo, proveniente então do ácido gástrico, divertículos esofágicos e síndromes de má absorção. A esteatorreia, que são fezes gordurosas féticas, ou outras síndromes de má absorção que provoquem excessiva flatulência, são as causas, então, da halitose. Mais importantes, relacionadas às doenças gastrointestinais. Então, nesta figura aqui, nós temos a hérnia hiatal, paraesofágica, junção entre o esôfago e o estômago. Então, aqui está a hérnia. Veja aqui
a hérnia, esse estrangulamento. Olha aqui outro, que faz com que o estômago ele migre para a região torácica. Então está aqui hérnia de hiato. As doenças gastrointestinais relacionadas à litose são doenças do refluxo gastrofágico, hérnia hiatal, na qual o estômago ele vai migrar para a região torácica. Então vejo aqui nessa figura, como nós vimos anteriormente, e aqui mostrando então o refluxo gastroesofágico. Vejo aqui, nós temos aqui um estômago normal, aqui o esôfago, aqui a válvula cárdia, que é uma válvula do tipo esfíncter, que dá passagem aqui ao alimento, e aqui nós temos o sulco gástrico. O estômago com o ácido clorídrico gástrico, passando aqui pelo cárdia, porque houve aqui um estreitamento, então há uma pressão, havendo aqui um refluxo. O alimento contido no interior do estômago, ele vem aqui para o esôfago, ocasionando então esses odores féticos. Então nós temos aqui a hérnia hiatal, seria o refluxo gastroesofágico. As infecções do esôfago, que ocorrem principalmente em pessoas com comprometimento dos mecanismos de defesas que protegem o esôfago contra infecções. Então nós temos as principais causas de infecções são a Candida albicans, que é o vírus do herpes simples, e citomegalovírus. Então aqui nós temos uma figura mostrando aqui o esôfago. Então nós temos aqui esse tubo que conduz o alimento da faringe até o estômago. E quando existe aqui uma infecção no esôfago, se a gente olhar através da endoscopia, a gente vai observar então essas manchas brancas, que nada mais é do que uma esofagite ocasionada por Candida albicans. Ainda falando-se em infecções de esôfago, que ocorrem em pacientes imunossuprimidos que passaram por transplante, ou portadores de imunodeficiência de HIV, processos neoplásicos, uso de quimioterápicos. Então, essas infecções mais comuns são causadas por Cândida, infecção esofágica. Nós temos também o câncer de esôfago, que pode sofrer uma necrose, ocorrendo então a litose. Então, aqui nessa figura, nós temos o Candida albicans no esôfago, que são essas manchas brancas, e nessa figura aqui, o câncer no esôfago. Então nós temos aqui, mostrando aqui o câncer, veja aqui a parede do esôfago, a parede interna, mostrando aqui essa neoplasia. Então está aqui o câncer de esôfago. Isso ocasiona então uma litose, quando a pessoa aspira o ar. Alterações da motilidade do esôfago. Então, o megaesôfago é uma dilatação do esôfago decorrente da acalasia. Então, eu coloquei aqui o significado de acalasia, que é um distúrbio de motilidade esofágica, da movimentação do esôfago, congênito, caracterizado por peristaltismo esofágico defeituoso e falta de relaxamento do esfíncter
esofágico inferior durante a deglutição. Então, esse distúrbio de motilidade, motilidade significa movimentação, então nós sabemos que a partir da faringe nós temos um movimento serpentiginoso, que é o movimento peristáltico, que conduz o alimento da faringe até o estômago, do estômago ao intestino. Então, todos os elementos do canal alimentar, ou seja, a boca, nós não temos essas estrias, mas nós temos o canal alimentar que vem da boca, a partir da faringe, então nós já temos na musculatura da faringe essas estrias. Depois vem o esôfago, que também apresenta, o estômago, que também apresenta as estrias, para ocasionar os movimentos peristálticos. Depois nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, que apresentam essas estrias, para provocar então esse movimento serpentiginoso, que faz o quê? Com que o alimento se movimente no interior dessas vísceras. Então, isso tudo que acarreta o não funcionamento desse músculo na parte terminal do esôfago, no esfíncter cárdia. Então, aqui está o esfíncter cárdia, que comunica o esôfago com o estômago. Então, os alimentos ficam armazenados dias no esôfago. Então, vejam que esse esfíncter ele é obstruído, formando aqui uma dilatação do esôfago, que é o mega-esôfago. E esses alimentos ficam aqui no interior do esôfago, não passando aqui pelo esfíncter, pelo cárdia. E esses alimentos que ficam parados, armazenados dias no esôfago, vão sofrer então uma ação bacteriana, levando então ao aparecimento da halitose. Então isso é visto por radiografias, então é colocado meio de contraste. Então está aqui as radiografias mostrando então essa dilatação do esôfago, que é um mega-esôfago. O termo gastrite não quer dizer úlcera ou câncer. Então, ite, nós sabemos que é inflamação, não é verdade? Então, o termo gastrite significa inflamação da mucosa gástrica, do estômago, e é muito comum e pode ter várias causas. Então, quando a inflamação atinge o duodeno, chamamos de duodenite. Então, no duodeno, duodenite, inflamação do duodeno. E nós temos também a bulboduodenite, que é a mesma coisa. E o termo pangastrite se refere à inflamação de todo o estômago. Então, quando o estômago ele está inflamado, então nós estamos diante da pangastrite. Pode ocorrer náuseas, vômitos, cefaleias, que são as dores de cabeça intensas. Tudo isso causado por drogas, ou seja, anti-inflamatórios, antibióticos e uma série de medicamentos. O estresse associado com a idade, geralmente acima já dos 65 anos. O refluxo de bile, que é produzida lá no fígado. Então, essa bile, então, o seu refluxo e substâncias corrosivas, como os álcalis e os ácidos, ocasionam, então, a halitose. Então, a halitose ocorre com dietas ricas em leite e nos derivados do leite. Então, em nível da cavidade oral, pacientes estressados possuem dois fatores importantes na etiologia da chamada halitose. A xerostomia. O que vem a ser a xerostomia? É a boca seca. E o aumento
do antiperistaltismo. Então, gente, o indivíduo que tem a boca seca, que tem a chamada xerostomia, ele não vai ter salivação. E não apresentando a salivação, nós sabemos que tem dois tipos de saliva, a mucosa e a serosa. A saliva, ela serve para a limpeza da cavidade bucal. Então, a saliva serosa, por exemplo, então ela faz a autóclise da cavidade bucal, a limpeza. E se o indivíduo tem a boca seca, ele não vai ter essa limpeza bucal promovida pela saliva. Então vai ter uma halitose e um aumento do antiperistaltismo também, que é a regurgitação de material do estômago para a boca. Então o movimento peristáltico é da boca para o estômago. Quando nós estamos diante de um movimento antiperistaltismo, é o inverso. Então, é o movimento inverso ao peristáltico. É do estômago para o esôfago. Aí vai dar aquele gosto ruim na boca, ocasionando a halitose. Então, nós temos aqui, nessa figura, o fígado, aqui o esôfago, olha aqui o estômago, o duodeno. Aqui nós temos as vias extrahepáticas, que o fígado produz a bile, que é lançada aqui nos ductos hepáticos, depois no hepático principal, o cístico, que vem aqui e fica guardadinho aqui a bile nessa bolsinha, que é a vesícula biliar, e quando o organismo necessita de bile, quando o indivíduo come alimentos gordurosos, então a bile vem aqui para o duodeno, uma ampola duodenal maior. Então essa bile que às vezes a pessoa pode regurgitar no movimento antiperistáltico, indo aqui para o esôfago, ocasionando então a halitose. Úlcera gastroduodenal e o câncer gástrico. A úlcera duodenal é uma pequena ferida que surge no duodeno. Então, o que vem a ser o duodeno? O duodeno é a primeira porção aqui do intestino delgado. Então, nós temos aqui o estômago, depois tem aqui uma válvula chamada piloro, que manda aqui o quilo, pequenas porções, para o duodeno, para que o alimento seja absorvido. Então, o duodeno é essa região aqui do intestino delgado, em forma de C. Então, nós temos aqui uma ferida, que é uma úlcera duodenal. Então, o duodeno está ligado diretamente ao estômago. Geralmente, a úlcera se desenvolve em pessoas que foram infectadas com a bactéria H. pylori, que retira a proteção da mucosa do estômago e causa então uma inflamação da parede do duodeno. Se caracteriza por ulcerações dependentes da ação do ácido pepsina sobre a mucosa. Se caracteriza por dor epigástrica. O que vem a ser uma dor epigástrica? Então veja bem, eu fiz aqui essa figura, eu coloquei aqui uma linha vertical e aqui uma horizontal. A vertical significa hipocôndrio direito, que é toda essa região, e hipocôndrio esquerdo, que é toda essa região. E essa linha horizontal vai mostrar que esta região acima se denomina de epigástrico, epi acima, e abaixo desta linha o hipogástrico. Então, por exemplo, o estômago, está aqui o estômago, ele está localizado no hipocôndrio esquerdo e no epigástrico, na parte superior da região abdominal. Então, nós temos que essas úlceras
se caracteriza por ulcerações dependentes da ação de ácido pepsina sobre a mucosa. Se caracteriza por dor epigástrica, então na região superior gástrica, e náuseas e vômitos. As úlceras e carcinomas gástricos não causam halitose. E quando causam, é porque houve necrose ou uma infecção secundária. Veja aqui, uma úlcera estomacal, aqui uma úlcera duodenal. A úlcera duodenal e aqui uma úlcera péptica. Então, as úlceras e carcinomas gástricos não causam halitose, e quando causam é porque houve necrose ou uma infecção secundária. Veja aqui uma úlcera bem grande aqui no duodeno e aqui no estômago, próximo aqui ao piloro, nós temos aqui um câncer gástrico, ou seja, no estômago. A gastroenterite aguda. Então, a gastroenterite aguda é uma doença que causa inflamação no trato digestório. Então, geralmente, de etiologia infecciosa, com grande prevalência na infância. E olha, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque ela é considerada uma das maiores causas de mortalidades em crianças menores de 5 anos de idade. Isso porque essas crianças, elas se acometem de diarreias frequentes, com grande perda de água e desidratação. Então, essa desidratação vai ocasionar uma redução do fluxo salivar, tornando a saliva mais viscosa, ocorrendo então a precipitação de depósitos saburroides na língua. Então a língua fica esbranquiçada, né? Fica com aquela saburra e, consequentemente, a halitose. A diarreia promove um bolo alimentar em estado de putrefação, mais avançado que o normal, devido à ação microbiana. Como consequência, a pessoa vai ter então a chamada halitose. Então nós temos aqui a infecção do intestino. Obstrução intestinal. Então a obstrução intestinal é uma obstrução mecânica ou funcional do tubo digestório. Então está aqui, nós temos aqui o intestino grosso. Olha aqui o colo ascendente, transverso, descendente, e aqui o sigmoide, que está bastante dilatado, porque ocorreu aqui uma obstrução intestinal. Pode afetar qualquer parte do intestino delgado e do intestino grosso. Os sinais e sintomas incluem a dor abdominal, vômitos, inchaço e distensão abdominal e o acúmulo de gases. Então, esta obstrução mecânica dos intestinos é a causa de cerca de 5 a 15% dos casos de dor abdominal súbita e intensa, que requerem internamento hospitalar. Pode ter causas inflamatórias, perfurativas, vasculares, neoplásicas e outras. O organismo realiza uma absorção sobre o bolo alimentar mais fétrico, as substâncias voláteis odoríferas não devidamente metabolizadas pelo fígado são eliminadas em grande parte pelos pulmões, vindo então aí a halitose. Veja então aqui, nessa figura,
Está aqui o fígado, aqui o intestino grosso, mostrando aqui no sigmoide, no colo sigmoide, esta dilatação, que é uma obstrução, então, intestinal. A criança fica com esta protuberância aqui, sente dores e tem que ser internada. Veja aqui nessa radiografia o intestino grosso mudando até a sua posição, ficando numa altura mais acima do que a normal. Veja aqui obstrução intestinal, intestino grosso deformado. Doenças hepáticas ocasionadas no fígado. Então aqui nós temos o fígado, que é a maior glândula do organismo. Ele está localizado aqui no hipocôndrio direito e epigástrico. As doenças hepáticas são aquelas que acometem, então, esse órgão, o fígado, causando, então, uma lesão neste órgão. Além de ser o maior órgão sólido e a maior glândula do corpo, o fígado também é responsável por diversas funções no nosso organismo. Por exemplo, síntese de proteínas, lipídios e carboidratos e também na produção da bile. Seu mau funcionamento favorece então uma permanência de substâncias voláteis na circulação, que são facilmente eliminadas por via pulmonar. Doenças como a hepatite, a cirrose, neoplasias aumentam então a quantidade de dimetilsulfeto expirado, originando então o hálito hepático, caracterizado com odor de terra molhada, peixe ou de rato. Então, gente, veja que deve ser um hálito bem ruinzinho. Então nós temos aqui outra figura do fígado, uma vista anterior, lobo direito, lobo esquerdo. Isso aqui é o músculo diafragma. Aqui uma vista inferior, mostrando o lobo caudado, quadrado. Olha aqui a vesícula biliar. Aqui o lobo esquerdo, lobo direito. As principais doenças do pâncreas são a pancreatite, que é uma classificação que é classificada em aguda ou crônica, e o câncer do pâncreas. Pancreatite nada mais é do que uma inflamação do pâncreas, causada pela ativação das enzimas pancreáticas dentro da glândula, e não do duodeno, como é normal. A principal causa da halitose pancreática é o cheiro cetônico no ar expirado por indivíduos portadores de diabetes, podendo ser importante no diagnóstico do coma hiperglicêmico. Então, nós temos aqui o pâncreas. Vejo que o pâncreas está localizado aqui no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Ele fica logo atrás aqui do estômago. Então, para a gente poder enxergar o pâncreas, é necessário que a gente afaste o estômago. Vejo aqui o intestino grosso e aqui o delgado. Nessa figura, nós temos aqui a via extrahepática, a vesícula biliar, o pâncreas, com a sua cabeça, seu corpo, a sua cauda, e aqui o duodeno. Então, o duodeno que recebe a bile proveniente do fígado e o suco pancreático, proveniente aqui, né, desse ducto, que é o ducto pancreático. Então, o ducto colédoco traz aqui a bile para o duodeno e o ducto hepático principal traz o suco pancreático.
Temos aqui uma pancreatite aguda. Veja aqui uma inflamação do pâncreas, na cabeça do pâncreas. E aqui uma peça cirúrgica do estômago, do duodeno e pâncreas. Então, está aqui a cabeça do pâncreas. Aqui estaria o corpo e a cauda. Então, veja aqui a cabeça, que é essa parte aqui. O corpo e a cauda. O estômago estaria aqui. E aqui o duodeno, que está esticado. Hemorragias do sistema digestório. A hemorragia digestiva consiste na perda de sangue através de qualquer ponto do tubo digestivo. O esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o canal anal. Então, a hemorragia digestiva não é, por si só, uma doença, mas sim uma manifestação clínica de uma patologia subjacente. A presença de coágulo sanguíneo deteriorado pode levar, então, à presença de uma halitose. Aqui nós temos o esôfago e aqui varizes na parede esofágica. Aqui nós temos o estômago com hemorragias, veja aqui o sangue coagulado, enegrecido. Tudo isso vai ocasionar, então, a halitose. Cirurgias gástricas para tumores, úlceras e, hoje em dia, a cirurgia bariátrica, que é muito comum para pessoas obesas. A halitose está relacionada ou com quadros mal absortivos, semelhantes ao que ocorre nos processos diarreicos, ou restritivos, semelhante ao que ocorre em processos obstrutivos. Então, está aqui uma cirurgia do sistema digestório, que vai ocasionar também um odor fétrico. O tratamento da litose. Nós temos aqui, o tratamento da litose deve ser multidisciplinar. Então, ele envolve profissionais tanto da área médica como da área odontológica, considerando as diversas situações citadas anteriormente. Além do tratamento específico de cada doença, os pacientes devem receber orientações gerais para evitar o mau hálito, ou seja, a halitose. Vejo então, gente, que apesar de que a halitose proveniente de problemas gástricos, gastrointestinais, veja a porcentagem como é grande na cavidade bucal. Então veja aqui, 90% dos casos de halitose estão relacionados à cavidade bucal. A halitose é praticamente um problema do profissional da área da saúde, do dentista. Na ausência da doença específica, um dos pontos que deve ser valorizado é o dorso da língua, que é a presença de saburra. Então, geralmente, o paciente tem aí, nesses casos, problemas estomacais, problemas gástricos. Além da escovação dos dentes, é fundamental a limpeza do dorso da língua. Então, veja aqui, nós temos esses instrumentos, que são raspadores. Veja que eles raspam aqui a língua, fazem a limpeza. Porque a escovação, às vezes, a pessoa sente ânsia. É, às vezes, desagradável. Além da escovação dos dentes, é fundamental a limpeza do dorso da língua, pois, muitas vezes, a simples escovação da língua não é suficiente para a remoção da saburra mais espessa e aderida. Para isso, então, nós temos aqui esses limpadores de línguas, esse material utilizado.
os raspadores de língua. Então, para este fim, nós temos esses raspadores disponíveis no mercado e garantem maior eficiência e menos náuseas que a escova dental tradicional. Para a complementação da escovação, nós temos o uso do fio dental e de raspadores de língua. Existem diversos produtos para higiene oral, com propriedades cosméticas e desinfetantes, que reduzem então a flora bacteriana. Os enxaguantes bucais são amplamente utilizados pela população e podem ser úteis para a higienização de áreas difíceis, ou de difícil acesso, como as tonsilas linguais, que são as amígdalas, hoje tonsilas. Então nós temos aqui um enxaguante bucal, temos aqui o fio dental, as escovas, dependendo de cada caso, nós temos a escova macia, extra macia. Aqui é o fio dental, o modo de como passar o fio dental. Então a gente coloca o fio dental entre os dentes, encostado na parede do dente, para poder então limpar esta região aqui, esse sulco que fica entre o dente e a gengiva. Nunca introduzir o fio dental nessa direção, que pode machucar aqui a gengiva, ou seja, a papila interdental. Aqui são técnicas de escovação e só para a gente facilitar essa técnica, a gente deve sempre fazer a escovação dos dentes da gengiva para os dentes, porque aí a gente está fazendo uma fisioterapia na gengiva. Dos inferiores, mesma coisa, da gengiva para os dentes. Nos dentes posteriores, a gente pode passar a escova nesta face de cima, tanto inferior como superior. Do lado lingual, a gente passa a escova, como mostra aqui a figura. Aqui, nos dentes anteriores e inferiores, a gente passa a escova de cima para baixo. E aqui a mesma coisa, de trás para frente, nesse sentido aqui. E veja aqui a escova passando aqui na face superior dos dentes inferiores. Da mesma forma, nós vamos fazer os dentes superiores. Então, nós temos aí diversos produtos que promovem então a limpeza bucal do nosso paciente. E o dentista tem sempre que orientar o paciente de como fazer esse tipo de higienização. As próteses possuem áreas retentivas que possibilitam o depósito de alimentos e micro-organismos. Então, sua adequada higienização é de extrema importância para a manutenção da saúde. Veja aqui uma prótese removível mal adaptada. Isso aqui vai juntar alimentos aqui por baixo, ocasionando então uma inflamação da gengiva, uma gengivite. Olha aqui a prótese mal adaptada, aqui a mesma coisa, aqui uma fístula provocada por uma prótese removível, mal adaptada também. Muito bem, pessoal. Então nós vemos então aí a halitose, que é um problema bastante assim complexo. E a gente tem que ter esse conhecimento para poder passar as instruções para os nossos pacientes. E com isso nós encerramos aqui esta explanação.